Jesus. Amém. No texto bíblico, em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, enquanto nós procuramos agradecer a Deus por essa oportunidade, o caminho da fé, estar na sua casa para adorar o teu santo nome. Também queria agradecer ao pastor Ribeiro, ao pastor Edivaldo, ao Maria Espírito, por você estar que possa transmitir. O meu agradecimento ao pastor Edivaldo, por sua família. Quero agradecer também ao pastor Sérgio, ao presidente Miguel, que são homens de Deus, que têm ensinado a palavra de Deus. Com eles tem aprendido muita coisa. Também aos obreiros, ao pastor Obreiro, também ao pastor Edivaldo, também deixo aqui a minha consideração e o meu carinho. Em nome do Senhor Jesus. Agradecer a minha esposa também a revelação. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Logo foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e os servos comprados em Harã. Foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Vamos poder tomar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quando o pastor nos comunicou, se era possível nós estar trazendo uma palavra no culto de hoje, eu fiquei um pouco até meio relutante, não será que eu aceito ou não, e Deus tocou no meu coração e eu resolvi aceitar. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, e ao pastor Edivaldo, que foi o meu pastor desde o Pré-Racho, em 2006, e ele tem ensinado muitas coisas. Sou muito grato a Deus por isso. E a mensagem que Deus colocou no meu coração era para falar da vida de Abraão, né? Abraão, o pai da fé. Sabemos que Abraão foi um homem chamado por Deus, foi o primeiro homem da qual Deus anunciou o Evangelho. No livro de Gálatas fala que Deus primeiramente anunciou o Evangelho a Abraão. Foi o primeiro homem a ouvir as boas novas. Foi interessante a arte literária bíblica, né? Nós vemos que Deus chama Abraão, logo depois da confusão das línguas, e Deus ele chama este homem, não porque ele fosse alguém extraordinário, mas porque Deus ele anunciou o Evangelho e escolheu este homem para que através deste homem todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas, porque foi através deste homem que veio Cristo. E é interessante notar que sempre Deus que parte a iniciativa. Deus que parte a iniciativa de compartilhar com Deus, Deus parte a iniciativa de compartilhar com Abraão o seu Evangelho. E Deus, assim ele fez conosco. Ele compartilhou conosco, através de alguma pessoa, o Evangelho. E nós não somos como os cães, os porcos, de Mateus capítulo 7, que desconhecem totalmente o valor da pérola. Nós somos como aquele homem, aquele comerciante, que Jesus disse na parábola do reino, que sabe o valor daquela pérola, que se possível for, vende tudo para alcançar aquela pérola de grande valor. O Evangelho é essa grande pérola. E Abraão sabia disso. Abraão tinha consciência disso, que o Evangelho é a maior riqueza que um homem e que uma mulher pode ter dentro do seu coração. A maior riqueza não é o seu saldo bancário, não é o seu carro novo, não é nada disso, não é a sua casa. A maior riqueza que você tem é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se preciso for, renuncie tudo, venda tudo. Eu queria que os irmãos pudessem abrir a vossa Bíblia, em Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 13.
capítulo 13, versículo de número 44. Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha, comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Veja que esse evangelho é a maior riqueza que podemos possuir. E Abraão, ele sabia disso. Ele foi beneficiado por Deus de ser a primeira pessoa a ouvir este evangelho. E foi através dele que Deus queria fazer dele, chamar através dele um descendente, que é o Senhor Jesus, que é o próprio evangelho. Veja que Deus, ele toma a iniciativa. E é interessante que se Deus não tomar iniciativa, nós perecemos. É sempre Deus que toma a iniciativa. É sempre Deus que toma a iniciativa em procurar Abraão. E hoje eu queria pregar debaixo de um tema: as 5 revelações de Deus a Abraão. Deus, ele faz 5 revelações, que são as suas próprias identidades a Abraão. E Abraão reconhece isso. Abraão foi um homem de fé. Embora ele teve muitos fracassos, como ele mentiu, ele cedeu parte da terra ao seu sobrinho Ló, que na verdade não era para ele ser cedido, porque a promessa era para Abraão, e ele cede. Ele faz alguns erros e alguns fracassos, mas até mesmo nos erros de fracasso, ele decidiu confiar em Deus, ele decidiu acreditar em Deus, porque a jornada de fé é assim. Às vezes nós temos erros, às vezes nós temos fracassos, mas é importante nós perseverarmos em Deus e saber que Deus, lá na frente, ele pode corrigir a nossa situação. Aleluia. A primeira revelação que Deus ele faz a Abraão é no capítulo de número 14, versículo de número 22 do livro de Gênesis. Se os irmãos puderem acompanhar. Gênesis 14, 22, diz assim: Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha alma ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Veja aqui que a primeira revelação que Abraão tem de Deus é que Deus, ele é o Deus Altíssimo. Ninguém está acima de Deus. No livro de Isaías está escrito que o Senhor é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele é o mais altíssimo entre todos. Aleluia. Ele é aquele que está nas alturas. Ele é aquele que habita nas alturas. Ele está no mais alto dos céus. Ele está acima da mais elevada estrela, da mais elevada constelação. Veja que Deus, ele habita, ele é altíssimo. E se nós não tivermos uma visão clara disso, nós perecemos. Porque nós precisamos entender que só Deus é altíssimo. Aleluia. Ninguém está acima dele. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o Deus absoluto. Ele é o Senhor supremo do universo. Ele é o possuidor de todas as coisas. Então essa foi a primeira revelação que ele teve. E é interessante o contexto que esse texto está inserido, em saber que Deus, ele é o possuidor de todas as coisas. Sabemos que ele poderia ter levado o espólio da guerra, porque foi logo após a guerra, onde ele se apresenta e está com Melquisedeque, Ali tem os símbolos da Santa Ceia, o pão, o vinho. Abraão, ele dá o dízimo de tudo. Veja que o dízimo é anterior à lei. Todos os cristãos, o povo de Deus, durante toda a época, deu o dízimo do seu trabalho a Deus. Não é algo da igreja odierna, do tempo de hoje. Veja que é desde o tempo de Abraão. E no meu coração, todos os filhos de Deus, descendentes de Abraão pela fé em Jesus Cristo, eles deveriam dar o dízimo. Lógico que eu não sou pastor da igreja, mas essa é uma revelação bíblica. E Abraão, ele reconhece isso, ele fala que Deus é altíssimo, é Ele que dá todas as coisas, ele recusa os espólios da guerra, ele recusa, porque ele sabia que a promessa vinha de Deus. Ele se recusa a receber algo que Deus não havia dado para ele. A segunda revelação de Deus que Abraão tem de Deus é no capítulo 16, no versículo 13 de Gênesis. Esse é um episódio de uma falha que Abraão teve em ter
relações com Agar, e através dessa relação nasceu Ismael. Mas nós vemos a benevolência de Deus, o grande amor de Deus em contornar a situação. No versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis diz assim: ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que vê. Então essa foi a revelação que Deus deu a Agar, e posteriormente Abraão ficou sabendo que Deus, Ele é o Deus que tudo vê. Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece os nossos temores, Ele conhece as nossas falhas, mas Ele também conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele vê aquilo que ninguém vê, o que o teu esposo não vê, o que a tua esposa não vê, Ele vê, o que o pastor não vê, Ele vê. Ele conhece aquilo que é inacessível aos homens, Ele conhece aquilo, até mesmo aquilo que é subjetivo, né? Nós conhecemos aquilo que é concreto, aquilo que a gente pode ver, mas Deus, Ele conhece aquilo que é subjetivo, aquilo que é abstrato, aquilo que os olhos humanos não podem ver, que são os pensamentos, que são a intenção do coração. Aleluia. Isso Ele pode ver com clareza, e Ele é um Deus de amor, é um Deus que viu uma mulher num estado de dificuldade. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ama todas as pessoas, Ele é um Deus que vê todas as pessoas. Ele ama todas as pessoas e vê e se compadece. A Bíblia diz assim em Isaías 56: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno de seus pensamentos, e torne para o nosso Deus, porque grande outro que se compadecerá dele. Veja que Deus é o Deus que se compadece até mesmo da vida do ímpio, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Deus, por diversas vezes, Ele chama as pessoas ao arrependimento. É o homem que endurece seu coração e resiste a Deus, e por isso leva sobre si o juízo e resistir à palavra de Deus. Veja que Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ama. Será que o Deus onipresente, que é amor, se esquecerá da aliança que Ele fez com os homens? Não, dificilmente Ele se esquecerá da aliança que Ele fez com os homens. Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que vê todas as coisas. A terceira revelação que Deus faz a Abraão está no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo de número 1. Aleluia, seja Deus, aleluia. Gênesis, capítulo 17, verso 1 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A terceira revelação de Deus a Abraão é que ele seria o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o que tem todo o poder. Apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa impotência, apesar da nossa infertilidade, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que nós temos fraquezas, nós sabemos que nós temos dificuldades. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que falam: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, eu sou fraco demais. Mas para isso tudo, ele diz a Abraão: eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, aquele que pode transformar a sua fragilidade em fortaleza. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí estamos fortes, porque dependemos e apoiamos total confiança em Deus. Mesmo poder do El Shaddai, glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. Sabe que Deus é poderoso para reverter as nossas situações. Ele é poderoso para reverter qualquer situação, por mais difícil que seja. Eu não sei o seu problema, eu não sei qual é o seu milagre que você precisa, mas Abraão precisava de um milagre. Ele queria o filho da promessa, mas ele não podia ter, porque Sara era estéril e ela já havia cessado o costume das mulheres. Ela havia cessado o seu ciclo menstrual e ele precisava que Deus resolvesse aquela situação. E Deus se mostra a ele, dizendo que ele era o El Shaddai, é o Deus que pode. Aleluia! Na autoridade do nome do Senhor Jesus, que Deus ele pode reverter a sua situação. Eu não sei qual é a situação, qual é o seu impossível, mas eu quero dizer que Deus, o El Shaddai, o Senhor Abraão, pode se revelar a você como Deus Todo-Poderoso e vai reverter a sua situação em nome do Senhor Jesus. A quarta revelação é o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo de número 33. Aleluia, meu Deus. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Gênesis 21, 33 diz assim: plantou Abraão um bosque
em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Deus eterno, só Deus é eterno. Só Deus está fora do tempo. Todos nós estamos inseridos no tempo Cronos, né? O tempo de Deus é o Kairos, né? É diferente do nosso tempo. Ele é o Deus eterno. No livro dos Salmos está escrito: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele é o El-Elam. Só Deus é eterno. Todos nós tivemos um princípio, todos nós tivemos um começo. Por mais velhinho que você seja, você nasceu um dia. Um dia você teve o seu dia do seu aniversário. Deus não tem aniversário, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus eterno. Ele é o El-Olam. El-Olam significa Deus eterno. Ele é desde tempos antigos. O Pai é eterno. O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. Todavia não existe três eternos. Existe o eterno. Nós sabemos que Deus, Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Aleluia. E Abraão, num contexto onde está escrito esse texto, ele faz um memorial. Depois que ele faz um pacto com Abimeleque, ele faz um memorial e planta um bosque. E quem sabe aquele bosque, aquelas árvores, vivia há muitos anos, talvez pudesse ser árvores milenar, mas mesmo as árvores sendo milenar, só Deus é eterno. Mesmo as árvores vivendo muitos anos, mas só Deus é eterno. Aleluia. A terra não é eterna. Vai ter uma reconstrução da terra, mas a terra não é eterna. Só Deus é eterno. Aleluia. Só Deus não teve princípio, não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro, mas também Ele é o derradeiro. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Essa foi a revelação que Abraão teve. E a última revelação de Gênesis capítulo 22, o versículo de número 14. Nós vemos que a revelação de Deus para o homem é Deus se revelando. Quando eu quero ter Deus, eu glorifico a Deus, porque aquilo que Deus colocou no meu coração, Deus ele tem revelado desde ontem. O diácono Tenilson, ele disse ontem sobre a revelação geral, a revelação de Deus através da natureza. E também existe a revelação especial, que o diácono Tenilson falou sobre nós, aceitamos o Senhor Jesus como único Espírito Salvador. É a revelação especial. Existe a revelação geral, mas todos os homens veem a criação e falam: nossa, só pode ser criado por um único Deus. Mas existe a revelação especial, que só vem através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus, mas foi o Filho unigênito, que está no seio do Pai, quem o revelou. A revelação especial só vem através do Senhor Jesus Cristo. E a revelação não é algo que Deus se revela hoje, eu já sei tudo sobre Deus. A revelação, ela é gradual, a revelação, ela é progressiva. Aleluia. E nós, a cada dia, nós vamos conhecendo um pouquinho. E assim foi na vida desse patriarca, o nosso pai na fé, Abraão. Ele teve essas revelações. E a sua fé, ela foi amadurecendo aos poucos. No capítulo 22 de Gênesis, chega o momento mais crucial da revelação de Deus para Abraão. Abraão faz uma revelação um pouco pesada, né? Ele pede para Abraão o seu único filho. Ele pede para Abraão aquilo que ele tinha em maior estima. Ele pede para Abraão aquilo que seria a fonte, né? E seria o objeto de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Sem aquele filho não haveria descendente. Sem aquele filho, todas as promessas que Deus fez a Abraão pareciam que iam ser frustradas. Sem aquele filho, não haveria como talvez o nome de Abraão ser conhecido. E Abraão, ele está num dilema. Mas Abraão, através das revelações anteriores, a sua fé já amadureceu. E Abraão, ele consegue dar a Deus aquilo que Deus havia lhe pedido. E ele tem uma revelação. Eu gostaria de ler o texto bíblico, a partir do versículo 6, do capítulo 22 de Gênesis, até o versículo 14. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto.
meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar sobre ele e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no tupelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Abraão ele tem uma revelação do Jeová Jireh, Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Você pode ser abastado, você pode ter dinheiro, mas saiba que poderá haver momentos onde só Deus poderá prover o que você necessita. E o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é o Jeová Jireh. Veja que Deus ele não providencia, o cordeiro imediatamente, porque o cordeiro seria providenciado posteriormente. Ele providencia um carneiro. Mas é interessante a providência de Deus. E é interessante o cenário onde tudo isso acontece. O cenário onde tudo isso acontece é no monte. E Deus, Ele quer se revelar a nós. Oh, aleluia, meu Deus. No monte da oração, no monte da comunhão, no monte da entrega, no monte da dependência a Deus, no monte onde nós temos as maiores revelações de Deus. Veja que foi no monte que Deus chamou Moisés, no monte Horebe. Foi no monte que Jesus pronunciou um dos seus mais belos sermões, o sermão do monte. Foi no monte que Jesus teve a agonia do Getsemane. Foi no monte Calvário que ele se ofereceu em sacrifício. Foi no monte Carmelo que Elias desafiou os profetas de Baal. É sempre no monte onde Deus está. Eu lembro aqui da pregação do presbítero Jonathan, no monte, não sair do lugar da oração, não sair do lugar da comunhão. E é no monte da oração que Deus vai providenciar. Aleluia. Eu quero dizer que eu plena certeza de fé, por isso que Deus colocou no meu coração. Desde o culto, quando eu cheguei aqui, Deus já tem falado comigo. Deus falou através da irmã Andréia, Deus falou através da esposa do pastor Sérgio. E Deus é Deus que provê. Às vezes a gente está ansioso, mas quando a gente vem para a oração, a gente tem uma plena certeza de fé que Deus vai providenciar. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas sabemos que Deus está planejando o nosso futuro. Porque Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que está no passado, Ele é o Deus que está no futuro, Ele conhece o futuro. Glória a Deus. Ele conhece o meu futuro e Ele está providenciando um futuro de glória para mim e para você. Aleluia. Nosso futuro não vai ser de derrota, nosso futuro vai ser de glória se nós permanecermos no monte de Deus. Aleluia. Se nós estivermos com o Senhor Jesus, se nós fazermos do Senhor Jesus o nosso refúgio, se nós fazermos do Senhor Jesus a nossa esperança, o nosso futuro vai ser de glória. Eu queria fazer um apelo. Quem gostaria de ter mais revelações de Deus neste monte da oração, da comunhão com o Senhor? Queria convidar os irmãos aqui na frente. Aleluia, Jesus. O pastor vai estar orando por você. Glória a Deus. Não quero que você perder, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O pastor vai estar orando.